Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA e na aula de hoje eu vou te mostrar como é que a gente pode usar esse tal de SendKeys no VBA. Primeiro de tudo, o que é esse tal de SendKeys? Depois, como a gente vai poder utilizar isso daí e algumas aplicações desses SendKeys. Bora pro conteúdo! Show de bola! Lembra que aqui na descrição eu sempre deixo a planilha para você poder praticar e também um mini curso que é sortido de VBA. Tem vários mini cursos que a gente tem e eu sempre deixo um aí muito bacana, gratuito para você aprender bastante coisa. Dito isso, bora começar o nosso conteúdo da aula de hoje, porque eu sei que você já parou, já deu like no vídeo e já se inscreveu no canal também. Beleza? O que esse meu SendKeys pode fazer? O SendKeys nada mais é do que a forma de você usar o VBA para digitar no seu teclado. Então, imagina que você chega aqui, apertou F2, digitando algo e deu Enter. Você consegue fazer justamente isso pelo VBA usando esse tal de SendKeys. Então, keys seriam mais ou menos as teclas do teclado e esse send você está enviando as teclas do código para o seu teclado e ele faz justamente isso para você. Então, essa minha macrozinha que a gente vai aprender a criar usando SendKeys, ela faz o quê? Exatamente isso que eu acabei de fazer. Ela vem aqui, aperta F2, depois ela vai fazer o quê? Escrever um texto e depois ela vai fazer o quê? Dar Enter. Tem outras coisas que a gente pode fazer? Com certeza. Tudo que você consegue fazer com o seu teclado. Então, por exemplo, consigo vir aqui, ó, Alt, vou acessar aqui a parte de cima, S, e agora eu vou aparecer aqui com texto para colunas, C. Pronto, mostrou essa ferramenta. Eu consigo apertar Alt, S, C pelo SendKeys, pelo VBA? Consigo. Então, tudo isso você vai conseguir fazer pelo VBA. Agora, você vai falar, pô Diego, mas eu consigo acessar o texto pela colunas por código no VBA, por que eu faria isso daqui por aqui? Então, tecnicamente, você não faria pelo SendKeys. O SendKeys você usa quando você não encontrou mais forma nenhuma de fazer aquilo que você quer fazer, mas você sabe que com o teclado você consegue chegar lá. Por exemplo, eu sei que para colocar um comentário nessa célula é Shift F2. Pô, isso daqui é muito fácil de eu fazer, eu gostaria de fazer isso pelo SendKeys, não sei como eu faria isso pelo VBA. Você pode fazer isso. Então, de novo, quase tudo que você consegue fazer pelo SendKeys, você consegue fazer por meio de código e se você conseguir, é melhor você usar o código nativo do VBA para isso. Mas, se você não conseguir ou se você não preferir, é só você vir e usar o SendKeys que você consegue simular o seu teclado e ele já faz isso para você. Mas por que a gente não recomenda? Porque não é uma forma nativa do VBA, então não existe tratamento de erros nem coisa do tipo. Então tudo que você fizer pode dar algum tipo de problema. Então, se você acessar alguns atalhos, fizer algumas coisas, algumas teclas com o seu teclado que não deveriam ser executadas, pode dar problema em alguma macro, alguma outra coisa. Você pode sair sem salvar, você pode deletar alguma coisa sem querer. Então, usar com cautela e saber quando você vai usar. Tendo isso em mente. Se você consegue fazer por código, faça por código. Agora, não consegue ou quer usar o SendKeys, não tem problema, dá pra gente usar. Então, eu vou excluir esse comentário. Vou deletar esse texto e vou dar um Alt F11 para a gente ver aqui justamente o nosso código. O que esse nosso código faz? E aqui eu já deixei um comentáriozinho aqui, esse linkzinho para vocês. E aqui tem uma tabelinha de todos os atalhos que a gente pode usar ali dentro do SendKeys. Então, por exemplo, como é que eu digito um Enter? Isso daqui é um Enter para o SendKeys. Como é que eu digito um Shift? Tem aqui também. Como é que eu digito um Ctrl? Como é que eu digito ESC, Enter, Home, Numlock, Scroll, tudo isso você consegue fazer pelos códigozinhos que a gente tem aqui, uma tabelinha, aí os créditos vão lá para essa pessoa que criou isso daí pra gente. Show de bola! O que essa nossa macro faz? Então, vim aqui inserir um módulo, criei o meu módulo. Nesse módulo, nome da minha macro. Beleza, qual é a próxima coisa? Range B2.select, que a gente está fazendo? Indo até a célula B2. Eu estou selecionado aqui, eu clico na célula B2. Daria para fazer isso pelo teclado também? Daria. A gente teria que apertar F5 e aqui eu coloco B2 na referência, dou um Enter, ele vem para a célula B2. Então a gente poderia fazer isso pelo teclado? Pelo SendKeys também? Poderia. Posso trocar isso daqui por isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, F5 e aí toda vez que eu quiser um F5 pelo SendKeys eu tenho que colocar ele entre chaves, senão ele vai digitar o texto F5. Quando eu coloco assim ele entende que são as teclas no meu teclado de F5. E aí o que eu faço? Application.SendKeys e eu coloco entre aspas o comando que eu quero enviar para o meu SendKeys. Alguns dos comandos vão ser um Enter, por exemplo, entre chaves quando eu quiser o F5, o Shift, por exemplo, eu tenho que apertar mais, então se eu colocasse aqui ele daria um Shift F5 e aí a gente tem algumas coisinhas que é só você acessar esse site que você vai ver ali todas as opções que a gente tem. E aqui eu posso colocar uma vírgula,
true. O que esse true diz? Que eu quero que ele espere a conclusão desse comando para executar a próxima linha. Porque se eu não colocar nada aqui, vai funcionar? Vai, mas ele vai digitar isso daqui e já assim que ele começar a digitar, ele já vai para a próxima linha de código. Então não necessariamente ele vai ter terminado e aí ele pode se atropelar aqui. Então é bacana sempre usar esse true aqui quando você estiver usando o SendKeys. Então vamos lá, o que a gente fez? Deu um F5, aqui ele já vem selecionado, eu tenho que escrever o que? B2. Então ó, volta aqui, application, vou apertar um B2, que eu vou digitar esse texto, então ó, tá só entre aspas, e depois eu vou dar o quê? Vou dar um Enter, e aqui eu já posso colocar esse to, e aí ele já vai dar o B2 to. O que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui, e vou comentar esse código, então ó, quando eu clico aqui, comentar bloco, ele comenta tudo isso daqui, então ele só vai executar essas duas linhas para a gente poder testar. E aí o que eu fiz? Criei esse botãozinho para a gente poder executar a macro direto daqui. Inserir ilustrações, formas, é só você escolher qualquer forma, e aí você vem aqui, botão direito, atribuir macro e coloca lá, usando o SendKeys, a macro que a gente acabou de criar. Beleza. Se você quiser personalizar isso daqui, é só você apertar o Ctrl do teclado e aí você clica nele. E aí forma de formato, pode mudar a cor de preenchimento, cor do contorno, efeitos para deixar ele com essa cara de botão, tudo isso você consegue fazer por aqui também. Mas beleza, o que a gente está fazendo até agora? F5 é B2 e Enter. Se eu clicar aqui, F5, B2 e Enter. Viu que deu uma piscadinha na tela? Que ele fez isso muito rápido. Então, clicamos nessa célula. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar F2. Por quê? Eu quero editar essa célula. Então, o F2 ele me deixa editar ali. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu nem preciso do F2. Eu já consigo sair, digitando alguma coisa. Então, eu vou pular isso daqui, pronto. E vou tirar isso daqui do comentário. Então, seleciono, tiro do comentário. O que eu vou fazer? Digitar algo, e aí o texto vai ser justamente digitando algo, e depois eu vou dar um Enter, mas eu posso colocar esse Enter aqui também, não preciso fazer essas duas etapas. Então vamos ver, vou clicar numa célula aleatória, o que ele tem que fazer? Entrar na célula B2 e escrever digitando algo, vamos ver se ele faz isso, executar macro, digitando algo muito rápido. Ele fez isso usando o SendKeys. Você conseguiria fazer isso pelo VBA? Conseguiria, de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Por exemplo, vou comentar isso daqui, você conseguiria fazer assim, range B2 ponto velho vai receber o texto digitando algo. Se eu vier aqui e executar, apaguei. Posso estar em qualquer lugar. Pronto, acabou. E ele nem precisa selecionar. Então, de novo, a grande maioria das coisas que você vai conseguir fazer pelo SendKeys, você consegue fazer pelo VBA também. E nesse caso é melhor você usar o VBA. Mas se você não souber como faz, ou se você não encontrou como faz pelo VBA, você pode usar o SendKeys sim. Só tenha em mente que é muito melhor você fazer por código. Beleza, uma outra aplicação que a gente pode ter aqui, além dessa parte de clicar, que aí a gente vê algumas funcionalidades, é justamente mostrar aquele comentário que eu tinha falado. Então ele vem na célula B2 e agora, ao invés de digitar alguma coisa na célula B2, ele vai fazer o quê? Vou copiar isso aqui e vou criar um comentário na célula B2. Como é que eu crio um comentário? Já mostrei para vocês, que aqui eu tenho que apertar Shift F2 que ele cria um comentário. Então, botão direito, excluir, vou criar um comentário aqui. Então, F5, B2, Enter, chegou na célula B2. Como é que eu faço? Shift F2. Aqui está F2, Shift é só colocar um mais. Pronto, entendeu como Shift. Se eu vier aqui, executar macro, tá lá. Veio até a célula B2 e colocou meu comentário. Posso querer selecionar tudo isso daqui, Aqui eu teria que apertar Ctrl A, que aí ele seleciona tudo, porque geralmente quando você está escrevendo texto, então, escrever aqui, um monte de coisa. Vem aqui para editar, F2, Ctrl A, ele seleciona tudo. Só que dentro dos comentários, isso, infelizmente não funciona. Ctrl A não funciona, Ctrl T também, que é um outro que seleciona tudo, não funcionou. Então o que a gente tem que fazer? Descobrir uma outra forma de selecionar tudo. Então, Ctrl Shift, seta para cima, funcionou. E aqui eu poderia já escrever o que eu quero, texto alterado. Então eu preciso dar um Ctrl Shift, seta para cima e colocar o texto que eu quero. Isso tudo lá dentro, excluir a anotação, Alt F11, isso tudo aqui dentro. Então aqui ele criou o comentário, aí aqui eu vou colocar um Ctrl Shift, seta para cima e aqui eu vou colocar o nosso texto. Texto do comentário alterado. Beleza? E aqui eu tenho que descobrir, entrando nesse site, quais são os códigos que eu preciso para isso. Então beleza, aqui eu sei que o Ctrl é assim, o Shift a gente já viu que é o mais e a setinha para cima é o Up, entre colchetes. Então ele ficaria assim.
Então isso daqui faz um Ctrl Shift seta para cima. Beleza. E aqui ele faz direitinho essa parte de texto comentário alterado. Beleza. Clico aqui, executar macro, dá uma olhada no que ele fez. Aqui só deu um problema, ou eu escrevi errado, ou não deu tempo dele colocar o texto todo. Deixa eu ver, comentário alterado. Ah, tá, porque eu coloquei com acento. Aparentemente ele não funcionou aqui no SendCase. Então vamos excluir isso daqui, ó. Excluir anotação, executar macro do comentário alterado. Então a gente viu outra aplicação aqui do SendKeys, como é que a gente poderia fazer isso. Ele funciona direitinho. E aí, recapitulando, acho que um disclaimer que eu já dei várias vezes, se você conseguir fazer o que você quer fazer com SendKeys pelo VBA, ou seja, usando os códigos nativos, usa os códigos nativos. Agora não consegue, aí sim usa o SendKeys, porque você já viu que ele é mais macetado. Você está ali fazendo o que a gente chama de hardcode. Então não é algo que tem tratamento de erros, não é algo muito eficiente. Então é interessante você não usar. Mas se tiver que usar, não tem problema. Use com moderação, cautela e com as dicas que a gente pegou aqui. Espero que você tenha gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal e lembre de deixar aqui nos comentários algumas coisas. O feedback dessa aula, uma sugestão para uma próxima aula de VBA e também me diz se você acessou o mini curso que eu coloquei aqui na descrição para você. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.